Desafinados. Reflexões em outro tom. Seres planetários, está no ar o podcast Desafinados, reflexões em outro tom. Um programa que, além de ouvir nos principais tocadores, você pode seguir nas redes sociais. Então, fica aqui o nosso alto jabá. Siga @desafinadospod, compartilhe, indique seus episódios favoritos. Assim, você nos ajuda a continuar este projeto e estas conversas tão necessárias para nós, que acreditamos que existem alternativas para um mundo em transformação. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e hoje nós vamos falar sobre estar em casa. Para conversar com a gente sobre esse lugar, o mais frequentado em 2020, nós chamamos o Túlio, que é presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, e Samuel Samuca, músico que nessa pandemia revolucionou as suas crenças sobre morar. Estar em casa. Esta expressão dá noção exata do que é o conforto do lar, da paz e até do eu interior. O brasileiro é conhecido como povo de hospitalidade e solidariedade, que preza por sua casa assiada. Mas, como senso comum, a experiência do cuidado com o espaço não é expandida para além da própria porta, mesmo que esta seja a calçada, a rua, o bairro e a cidade. Quanto maior a cidade, mais distante a relação do coletivo como morada afetiva. A discussão de hoje é sobre como morar, como sentir-se em casa em tempos tão hostis, onde as pessoas que ainda estão confinadas encontram-se saturadas de permanecer em um único espaço, antes de acolhimento e agora de satisfação de todas as necessidades. Em tempos de especulação imobiliária tão voraz, a ponto de transformar bairros inteiros em grupos de prédios onde a impessoalidade é mais forte que o desejo de comunidade, como podemos chamar um espaço sem originalidade e afeto de lar? Túlio, conta, quem é você, o que você faz, do que vive, como você se alimenta? Bom, pessoal, Nancy, Márcio, Ivan, muito obrigado, Samuca, prazer. Acho que eu vou começar de um lugar, aproveitando um pouco esse debate, né, do abrigo, da casa, contando talvez uma história. Eu recentemente morei numa casa, numa república, que nos quintais também era um selo de uma banda independente, um coletivo, né, independente, que é o selo Risco, e eles são talvez prova viva do quão desafinado eu sou, e apesar de tocar pandeiro, baixo acústico, me virar no piano sem saber um acorde, naquelas noites, né, que uma casa permite, né, um ambiente ali de tocar junto, se divertir, também, além de desafinado, ser com a voz muito desritimado. E então queria me apresentar, né, dessa forma. Também hoje eu estou como presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo, que vai fazer 100 anos no ano que vem, e tem aí como a sua casa um prédio no centro de São Paulo, e tentando também se reposicionar na história. Temos só um spoiler, aprovando uma revisão das regras da nossa casa, num conselho e numa diretoria paritária, com cotas raciais, com mais transparência. E, por fim, queria então só terminar também, do ponto de vista da atuação profissional, e fazendo o meu jabá aqui, queria destacar um trabalho que foi, né, como arquiteto urbanista do Hidroanel Metropolitano de São Paulo, que me identifica muito, que eu acho que é repensar a cidade a partir da relação com as águas, com a logística reversa, e, enfim, a gente pode mais para frente conversar sobre mais coisas, mas é isso, e adoro comer coisas orgânicas. Samuca, quando você estiver em São Paulo, por favor, traga um massinho aí, que eu vou onde precisar.
Não disse maço do quê? Vamos descobrir ao longo do Desafinados de hoje. Abafa! Samuel Samuca, quem é você? O que você faz? Do que vive? Como se alimenta? Como você se transformou no rei da pelve solta? Queremos saber. Só para fazer um adendo do Túlio, que minha especialidade aqui é plantar hortaliças. Então, vamos lá. Eu sou Samuel Samuca, pseudônimo de um nome muito gringo, e por isso eu acabei adotando essa coisa que atende a todos os seres, né? Os que me chamam de Samuel, os que me chamam mundialmente de Samuca. E fundei Samuca e a Selva, banda brasileira. E nessa quarentena, por questões desse impedimento, né, da gente também não conseguir, com uma banda de 10 pessoas, trabalhar ou exercer o nosso trabalho da forma que a gente acredita, gosta, curte ou quer, né, que seria a banda completa, toda essa nossa sonoridade, etc. Eu, como sou um caipira de nascença e muito convicto, resolvi voltar para o interior, voltar para o meu ninho aqui, para minha casa, que é a Grande Guará, né, Guaratinguetá, aqui no interior do estado de São Paulo. E esse regresso, após 13 anos, né, de cidade grande, justamente no ano seguido ao ano que eu menos vim para casa, que eu menos voltei aqui para casa das minhas matriarcas, né, da minha mãe e da minha avó. Ano passado eu vim 3 vezes embora para Guará, e eu até pensei muito nisso, né, um pouco antes da pandemia começar, quando eu vim depois do carnaval, pensei muito nisso, falei, poxa vida, quanto tempo eu não vinha para casa, né, e quão pouco eu tenho vindo para cá, e me deu uma sensação de querer aproveitar mais aquilo, e aí curiosamente 13, 14 dias depois a coisa estourou, e eu de um lugar, diante de um sentimento de muita impotência, de preocupação, de sem saber para onde que essa coisa ia caminhar, optei por vir para cá, porque aqui a gente mora numa chácara, né? É um espaço bem grande, onde uma casa é minha mãe, a outra casa é minha avó e uma terceira casa que é minha tia. Então é uma comunidade mesmo familiar que a gente tem aqui, e eu sabia que aqui eu ia encontrar um lugar de afeto, eu ia encontrar um lugar com um pouco mais de um ar um pouco melhor para respirar, de uma inspiração até para prosseguir com o meu trabalho, né? Sou compositor também. E foi aqui que eu encontrei também, que eu reencontrei uma antiga paixão, que é a agricultura. Agricultura orgânica familiar, né? Muito pautada em coisas que eu acredito, que hoje também já venho lutando há bastante tempo, me engajando, né? Fazendo esse paralelo com a carreira artística, né? Levando essa pauta para os palcos e me colocando a favor dessa pauta enquanto artista ou influenciador, né, esse termo da moda aí, que eu não sei se eu acredito muito, mas é isso. E aqui eu comecei a fazer de fato, né, em escala pequena, familiar e tal, não penso, não é nada para vender e tal, mas já fizemos algumas coisas interessantes aí para ajudar um maior número de pessoas, outras situações e tal, a política através da comida, né? Acho isso muito bonito, muito interessante. É isso, então sou cantor, compositor e agricultor agora. Samuca, eu achei muito interessante o teu relato e me identifico muito com ele, porque eu também sou caipira. Eu costumo dizer que a minha vida são as aventuras de uma menina roceira na cidade de São Paulo. Eu sou do interior de Minas, e por causa da pandemia não tenho conseguido ir para lá, acho que eu vou ficar 1 ano sem visitar a minha família, enfim, então eu sei bem disso que você está falando, e é muito bonito ouvir esse teu retorno, né, e que também resgata uma relação com a terra e tal. Eu queria saber de vocês dois, quando vocês pensam em estar em casa, qual é a primeira lembrança que vem à cabeça de vocês? Tá, bom, então vou aproveitar a toada desse debate, né, do urbano, rural, caipira, e dizer que eu sou um urbanoide que fala o paulistano meu, aquelas coisas assim, mas por outro lado tem uma família por parte de mãe que veio da roça, e tem histórias que me remetem muito, né? Para minha casa, o lugar é o abrigo, é o lugar da privacidade, né? É muito um lugar, acho que muito importante. É muito triste ver também, um parênteses rápido,
tanta gente sem casa, ou vivendo em coabitação, ou habitações precárias, mas qual que era a história? Então eu, como urbanoide, eu lembro muito, né, da minha família, uma boa parte açougueiro, né, então, e viviam, né, com os animais, e aí tinha, naquela época em São Paulo, 15 anos atrás, na Lapa, no centro, né, uma área consolidada de São Paulo, tinha um porco, uma galinha, um coelho, um cachorro, e meu avô, como bom açougueiro, chamou, né, uma vez o melhor açougueiro dele para fazer, como o Milton, naquele álbum dele, La Matança dos Porcos, ou é uma faixa específica, e depois, enfim, minha avó cozinhou aquela coisa toda, as galinhas que saíam para comer a salada, o coelho que, enfim, bagunçava o quintal. Então tem, acho que esse debate, né, o Samuca morando aí na roça, vindo com o maço de couve dele, e por um lado, eu acho que tem esse debate da casa como o lugar do abrigo, mas também trazendo essas outras dimensões que eu acho que são super importantes, né, da agricultura familiar em ambiente urbano, quando possível, do compartilhamento, de tocar e conviver com outras pessoas no ambiente também ali, né, de mais íntimo. Isso é super importante, e vem essas questões todas, né, a cabeça, e depois a gente conversa com calma também desse contexto mais amplo da cidade, das desigualdades, e como isso também precisa ser pontuado, dada as desigualdades estruturais que a gente vive. E para você, Samuca, qual é a sua primeira lembrança quando você pensa em estar em casa? Então, eu sempre tive uma relação muito, muito sólida com esses ambientes que a gente denomina como casa. Eu acho que isso, o caipira traz muito isso, né? Mais do que o urbanoide, né? Como diz o Túlio. Porque eu acho que desde sempre a gente está acostumado com menos gente e com um apego um pouco mais próximo ao próprio chão, né? Se você parar para pensar, eu não digo que um apartamento ele não é uma casa, ele não pode ser uma casa. Super pode, eu acho que isso é uma questão de costume. Mas para mim, desde pequeno, me soava estranho por estar longe do chão. Eu acho que eu sempre associei a casa a coisa do chão, a estar perto do nosso chão, né? Da terra, dessa possibilidade da gente ter um pedacinho daquele chão ali para chamar de nosso e para desenvolver a nossa toca mesmo, né? O nosso abrigo, né? Porque acho que casa é um conceito que concatena tudo isso, né? Liberdade, proteção, segurança, afeto, acolhida, acolhimento, né? E eu como sou caipira e aqui em Guará, hoje, depois de 13 anos mais afastado da cidade, é muito louco andar por aqui, embora eu viva afastado da cidade, mas é um acesso até que fácil. Eu moro numa roça, mas não é necessariamente numa zona rural. Era uma zona rural que está pouco a pouco se urbanizando, sabe aquela coisa da cidade começa a alcançar assim. E eu tenho um acesso até que rápido para a cidade. Quando vou lá, percebo a cidade se verticalizando muito. Já é uma cidade que já tem a sua skyline, né? Vamos usar o termo chique da coisa. E isso é bem louco de perceber, assim. Porque o grande barato, para mim, desde sempre, era o fato de que Guará era uma cidade horizontal, né? Sempre foi um pouco mais horizontal, mais térrea. E eu sempre, até os 17 anos, sempre morei em casa. Então, em algumas casas diferentes, né? Eu morava numa casa que era uma casa que tinha um gramado, assim, que tinha um quintal, mas era uma casa tão antiga. Foi a primeira casa do bairro, da Vila Paraíba, e quando minha avó chegou lá para construir essa casa, aquele velho ditado, quando nós chegamos aqui era tudo mato, e era tudo mato mesmo, porque foi o bairro
depois do Rio Paraíba. Aqui em Guará, o Rio Paraíba do Sul é uma das poucas cidades do Vale do Paraíba que o rio, de fato, corta a cidade pela metade, assim. Né? Se você vê Taubaté, São José dos Campos, elas estão um pouco mais, apesar de estarem no Vale do Paraíba, o rio não corta a cidade, Guará corta no meio, assim. Só que aqui é a cidade mais nova, né? Lá no com 1900 e bolíssimas, assim, que eles começaram a desenvolver mais a margem de cá do rio. Tinha uma ponte de ferro que o Euclides da Cunha construiu e essa ponte quebrou e a metade da ponte está lá até hoje. E aí foi assim, tem altas lendas, né? Coisa de cidade de interior mesmo. E aí a minha avó com o meu avô construíram essa casa nessa região. Então era a casa mais antiga do bairro, né? Então eu cresci e toda a minha família morava lá. Morava a avó, morava minha mãe, meu pai, minha avó, meu irmão. Era meio que um centro da coisa familiar, assim. Então, para mim, a minha referência de casa é pé de coisa, porque era uma casa que, apesar de ser uma casa que não era lá uma coisa colossal de grande, mas tinha esse quintal com grama. Nós tínhamos 2 tartarugas, vários cachorros, alguns gatos e muito pé de coisa. Tinha uma mangueira imensa, um coqueiro, uma pitangueira, uma ameixeira, sabe? Então, foi uma infância clássica de caipira mesmo, no interior e tal. Numa rua onde tinha uma praça, a Praça da Bíblia, que é aqui perto do teatro, do estádio municipal da cidade. A gente brincava com as crianças da Vila Paraíba, com as crianças da Nova Guará. E muita rua, então a minha memória afetiva mesmo quando eu penso em casa é esses lugares, é eu pisando no chão, eu nesse lugar de afeto, onde a família se encontrava e falava alto. Minha casa sempre foi muito festeira, então tinha essa acolhida, mas era uma acolhida externalizada, né? Não era uma coisa muito introspectiva, sempre era muito externalizada. E trepação em árvore. A ideia de casa está ligada a essa ideia de cheiro de mato, né? De terra, quintal. A gente é caipira raiz mesmo, hein, Samuca? Você é do Vale do Paraíba, ó, caipira raiz. Bom, Vale Paraibano convicto, da criança da década de 80 ali, né? E aí na paralela, meu avô, por parte de mãe, e minha avó sempre moraram aqui na chácara. Então o programa de domingo era pegar a Kombi, a gente tinha uma Kombi, meu pai e minha mãe, botava as crianças atrás e vinha todo mundo pra cá, pra chácara. E nessa época era mais zona rural do que é hoje, assim. Né? Então ao longo desses anos você vai percebendo essas mudanças, né? Essa urbanização e esse conceito de casa ele vai reaparecendo, vai mudando, né, um pouco a coisa. Aqui já mudou a conjuntura, eu já percebo de outra maneira, apesar de ainda nutrir as minhas memórias lúdicas e infantis. Mas de domingo era isso, tinha uma estradinha de terra que a gente pegava para chegar aqui e era uma festa, era uma roça mesmo. E hoje já a coisa já está um pouco mais dividida, mas foi uma infância raiz mesmo. Essa coisa dessas cidades menores que estão se urbanizando e das cidades maiores que estão virando coisas que são qualquer outra coisa, menos cidade, né? A gente tem menos a noção do que a gente representa. Mas tem um negócio que é muito louco, e que a gente está conversando aqui, né? A casa, né? A casa, o lar. Então, essa coisa de se sentir em casa do que é íntimo mesmo, né? Daquilo que é, nossa, isso aqui é a minha casa, é onde eu me sinto em casa. Aí a gente pode levar também para o espaço físico, que é uma casa mesmo, com quarto, cozinha, né, o corredor, os cantinhos da casa que a gente conhece, mas é um costume nosso aqui brasileiro a gente pensar na casa como um ambiente particular, né, a porta para dentro, sendo que na verdade a nossa casa, quando a gente pensa em comunidade, é a porta para fora, né? Então a gente deixou de cuidar da nossa casa da porta para fora, né? Da nossa rua, do nosso bairro, os nossos vizinhos, então as pessoas não conhecem quem estão na sua volta. E assim, é muito triste, né? Porque essa coisa da humanidade dos vizinhos, do convívio com as pessoas, é uma coisa que está morrendo nesses condomínios de varanda gourmet que a gente tem por aí, né?
E eu queria saber de vocês como é que a gente pode transformar a rua, né, que é a casa do nosso coletivo, a casa da porta para fora, também na nossa casa. Como é que a gente pode resgatar isso? Ótima questão. E acho que é um pouco a gente perceber, né, que talvez assim não existe um modelo único de vida, um modo único, e não vai ter uma forma, um tipo de casa que é o mais adequado. Então, a cidade tem que, de fato, garantir essa multiplicidade de formas. E se a gente for pensar, então esse é um desafio, primeiro, vamos pensar no modelo de uma unidade de vizinhança, né? Vamos tentar transplantar um pouco essa lógica da relação com a terra, com a produção. Eu tenho em casa também um minhocário, né? Então e é uma guerra com as mosquinhas, assim, que eu fico assim, eu pego o pano de prato e fico tentando matar todas. Minha namorada fala, você tá louco? O que você fala assim? Não, é guerra, as mosquinhas aqui. Então, assim, você consegue perceber que a compostagem orgânica, ela deveria estar sendo feita na escala do condomínio, né? Na escala de uma gestão, né, zeladoria de um prédio, deveria estar habilitada para ter na cobertura uma compostagem orgânica comum. A gente poderia compartilhar furadeira, tem um dado, eu não vou ter agora, pronto, mas quantas vezes as pessoas usam a furadeira por mês? Quem sabe por 2, 3 minutos, 4 minutos. Isso deveria ser algo compartilhado, as bicicletas deveriam ser compartilhadas, a gente poderia compartilhar Wi-Fi. Imagina que loucura, cada apartamento, quando é um prédio, né, ou mesmo numa casa que poderia ter, cada um tem o seu Wi-Fi, você poderia compartilhar isso. Espaços mesmo, área de serviço, é algo também muito, que a máquina de lavar é algo caro, etc e tal, poderia ser espaços compartilhados. Então, eu acho que passa um pouco na escala do edifício para a gente compartilhar bens, né, que seja mesmo um carro elétrico, isso na escala de um condomínio, mas que também poderia servir para uma unidade de vizinhanças, né, de um conjunto de casas que pudessem se organizar para desempenhar um conjunto de atividades, inclusive para pensar melhorias para o bairro. A gente, de fato, vive numa cidade muito desigual, né, e isso acaba levando, né, a presença do Estado, né, com uma mão dura, de uma violência, isso acaba, né, enfim, gerando áreas totalmente desassistidas, de políticas públicas bem estruturadas, de promoção da cidadania. Isso gera uma situação de violência urbana que faz com que as pessoas se isolem nas suas casas, né, muradas, quem pode, né, muradas, com seguranças, e reproduzam nesse ambiente, que aí sim era para ser um ambiente de compartilhamento, mas acaba ficando esvaziado. Vou dar um exemplo para o Samuca, Garage Band, né, o Samuca se morasse, imagina, se o Samuca morasse num prédio com uma Garage Band, primeiro assim, não ia caber as 10 pessoas da sua banda, porque ela ia ser apertadinha, não ia ter infraestrutura. Esse é o típico, ou mesmo outras coisas, né, que são, mesmo a piscina, essas coisas todas, eram elementos para a gente ter clubes públicos, ou mesmo privados, mas num preço acessível, ou seja, bens de uso comum, que a gente pudesse compartilhar. E a cidade é justamente o ambiente para isso, né? O ambiente da convivência, da troca. E só para terminar, para trazer um outro ponto, ainda antes da gente falar de quem não tem casa e como que é complicado isso, mas se a gente pegar um dado importante, 7 milhões de pessoas hoje no Brasil não vivem com uma moradia digna. E boa parte dessas pessoas até tem um teto, mas elas têm um problema que chama ônus excessivo com aluguel. Então, o que acontece? Você cria uma condição que a pessoa tem que comprometer boa parte da sua renda mensal para pagar o aluguel. E isso, você enforca a pessoa praticamente, ela fica asfixiada e não consegue, a vida dela fica comprometida. Assim, porque você tem que, já não fecha a conta no final do mês e você fica entre ou não pagar o aluguel e ser despejado, ou ter um teto, né, esse abrigo, mas numa insegurança emocional e ter, assim, que economizar qualquer dinheiro e evitar um deslocamento de lazer para ver um show, para ir ver
uma coisa, para comprar algum produto orgânico, então, assim, essa questão também da insegurança emocional que é gerada com o ônus excessivo do aluguel, eu acho que é algo importante da gente discutir nas cidades, para além do bem comum, que não é compartilhado tanto numa escala da unidade de vizinhança, quanto na cidade como um todo. Pois é, né? Essa coisa da cidade, né? Do problema do que é morar numa cidade grande é um problema global, né? Não é só um problema aqui no Brasil. Os aluguéis estão caros no mundo inteiro. Essa coisa dos moradores de cidades que são hoje mais parques temáticos do que cidades, né? Essa coisa do Airbnb que toca para fora um morador que mora lá 600 anos numa casa para aquilo virar uma espécie de parque de diversões, né? As cidades da Europa hoje sofrem muito com isso. Tem essa coisa da barcelonização, né, dessas cidades, que é um troço terrível, né? E aí você perde a identidade com o que é estar em casa, né? Perde a identidade da sua vizinhança, né? E aí, no caso do Samuca, que é uma pessoa que veio do interior, né? Tinha ali toda uma rede de coisas na cidade dele, aí vem para cá, já é um choque, né? E aí depois volta para aí vê essa transformação, né? É um troço esquisito, né? Não é, Samuca? Você não acha um troço estranho assim? Como é que é para você? Acho, e essa experiência que você narrou previamente é muito o que acontece. Eu não posso, óbvio, generalizar com todo mundo que sai do interior e vai morar na cidade. Mas no meu caso, apesar de ser apesar de eu ser uma pessoa socialmente muito sociável mesmo, né? Descolada, vamos dizer assim. Aqui em Guará nós chamamos de entrosa fácil, enturma fácil. Samuca é pop. Não é o agro, é o Samuca que é pop. O agro pop tem que ser o agro familiar, né? Vamos nessa. E aí o seguinte, aqui em Guará nós chamamos de enturma fácil, né? Eu sempre fui muito enturma fácil. Aqui de criança, sempre fui aquele cara que falava com a turma dos nerds, com a turma do fundão, circulava, né? Eu era, como é que fala? Eu era traficante de figurinha, porra, aqui em Guará. Eu nunca colecionei os álbuns, mas a minha pira era... O que tá faltando pra você terminar aí no seu álbum? Falta o Romário e o Djorkaeff aqui, então, mas não consigo. E aquela figurinha rara, eu ia lá, rodava a cidade, descolava a figurinha do cara, o cara me dava o bolo dele inteiro de figurinha, então voltava assim. E aí, nessa uma eu ia fazendo esse lance. Então eu conheci bastante gente. E apesar de ser um cara muito em turma fácil, São Paulo, de cara, foi uma cidade que me reprimiu. Que eu, apesar dos encantos e daquela coisa de crescer o olho, né? Imagina, a primeira vez que eu andei de metrô na vida, eu tinha 18, 19 anos de idade. Foi tardio a minha experiência nesse aspecto. Apesar de ter ido a São Paulo outras vezes, né? Meus pais mexiam com comida, né? Com comércio, etc. Mas nunca tinha andado de metrô, por exemplo. Foi uma coisa muito louca. E uma grande dificuldade que eu senti em São Paulo foi com relação a esse encaixe de não me ver pertencido a uma comunidade, justamente. O começo ainda foi um pouco mais brando, mais, como que eu posso dizer? Um pouco maquiado, porque as primeiras moradas que eu tive em São Paulo foi justamente em repúblicas, né, que eu fui estudar, faculdade, né, em repúblicas com meus melhores amigos aqui de Guará. Então, o que o caipira faz? Qual que é a estratégia desse cara quando vai para a cidade grande? Ele se junta com seus iguais. Então, aquilo ali vira um mundinho, uma mini Guará dentro da cidade, né? E aí, quem não mora lá, mas os outros amigos vão lá e circulam, entram naquele mundo. Esse mundo é apresentado para outras pessoas. E quando chega final de semana, eu não tinha muita grana, eu precisava vir fazer dinheiro. Então, eu trabalhava de final de semana com os meus pais, eles faziam festa e tal, trabalhei de garçom, trabalhei lavando prato, trabalhei de segurança, trabalhei tudo que é coisa já. E aí eu voltava pra cá, pra lazer, pra encontrar os meus amigos daqui, pra bater o meu futebol de sábado, sabe? Pra fazer um som, tinha uma banda de forró aqui, tem uma banda desde os 14 anos de idade, então tinha, né? Então voltava pra cá pra trabalhar também. E vivia muito pouco.
a coisa ali de fato. Quando você vai ficando um pouco mais velho, você vai quebrando essas amarras, né? Entra no mercado de trabalho, começa a circular na cidade, começa a fazer de fato a sua vida acontecer ali. Você vai soltando um pouco mais essas amarras. E ao soltar um pouco mais essas amarras, ou seja, morar com outras pessoas ou morar sozinho, significa você se ver mais pertencente àquela comunidade. E em São Paulo eu sentia muito pouco senso de comunidade. Nos lugares onde eu morei, assim, isso porque eu morei um tempo na Pompeia, que é um bairro de casario também, um bairro antigo, etc. Não senti isso lá. Cerqueira César, morei algumas vezes lá, não senti. Vila Mariana, morei algumas vezes lá, gostava de morar ali, mas não sentia senso de comunidade. Saí de lá, voltei, quando eu voltei já não me senti pertencido, comecei a querer buscar isso. À medida que eu fui amadurecendo, eu comecei a regredir essa sensação de comunidade que no interior você tem demais. Márcia tá aí, não vai me deixar mentir. Aqui no interior, foi uma coisa que eu encontrei em 2 lugares que eu morei em São Paulo. No Ipiranga, primeiro, e eu saí do Ipiranga pra juntar as escovas de dente com a minha antiga companheira, e foi quando eu voltei pra Vila Mariana e não entendi nada. Olha pra você ver, eu morei bastante tempo dessa primeira vez na Vila Mariana, gostava do bairro e tal, morava com outros amigos também e tal. Saí, fui pro Ipiranga, senti isso na pele, meu coração bateu forte, eu falei, isso aqui parece o Campo do Galvão ali em Guará, parece a minha quebrada, cara, parece a minha terra, sabe? Porque você saía um bairro com muitas casas, um bairro onde as pessoas estabelecem uma relação de olho, de uma relação pessoal, de saber quem é você, quem é seu vizinho, essa coisa de você fazer uma prosa para além muro, sabe? De, meu gato entrou na sua casa, o seu vizinho alimenta o seu gato, e vice-versa, sabe? Aquela coisa de ter umas prosas. É claro que cada rua, cada vizinhança tem uma questão particular, mas é justamente isso, é o tempero, né? Acho que é esse tempero. Saí, voltei para Vila Mariana e senti perdido, aquela coisa de mais perdido que cachorro em mudança. Aí descolamos uma casa no Bexiga. E aí foi a catarse, foi a explosão, porque foi o lugar onde eu me encontrei e eu mantenho, estando em Guará, eu entrei num acordo ali e tal e consegui manter a minha casa por um apego e por uma vontade de que, assim, aquilo é o meu lugar também na cidade, aquilo é o meu lugar em São Paulo, já frequentava, já trabalhava muito lá, já tinha uma série de questões ali de vivências no bairro, mas morar é outra coisa. E hoje ali, quase 3 anos depois, eu me sinto parte daquela comunidade, eu tenho amigos lá, onde eu saio, eu tenho relações de amizade, com o padeiro, com todo mundo, com o morador de rua, é geral. E é uma coisa, e é um lugar que estabelece uma relação mais pessoal, um pouco mais íntima, um pouco mais de mais respeito mesmo, em termos horizontais, sabe? E eu acho que isso, o caipira raiz aí, como a Márcia fala, sabe fazer bem, e ali eu me senti realmente muito, muito identificado. À medida que as cidades crescem, e retornar para Guará tem me revelado isso, esse tempero, ele vai se perdendo. Durante a fala de vocês, eu fui pensando muitas coisas. Eu, assim como o Túlio, sou um bicho da cidade, né? Eu nasci e criada em São Paulo, então, assim, gente, eu sei lidar com semáforo, não sei lidar com galinha, sabe, assim. E aí, e moradora do Ipiranga, justamente. Que é um bairro, e na cidade de São Paulo eu morei em muitos bairros já, e o Ipiranga tem uma coisa da relação das casas, das pessoas fazerem as coisas a pé, delas olharem ali, pelo menos saberem quem são seus vizinhos. Agora, e aí um drama pessoal, né? Eu moro numa casa no Ipiranga, e tem um terreno aqui do lado que fizeram 4 torres gigantes, que o caminhão do lixo tem que vir mais 2 vezes por semana para tirar o lixo dali, e aquilo vai gerando um desconforto, assim, gente, de quem permite que um prédio como esse seja construído numa rua como essa,
né? Assim, que é esse descontrole do zoneamento da cidade, que eu acho que tem a ver com esse crescimento e a impessoalidade de não ter uma história com aquele bairro, porque o Ipiranga é um bairro que as pessoas moram há gerações e por muitos anos. Tem uma sensação que passa um pouco por isso, e, ao mesmo tempo, tem a ver com a nossa próxima questão, né? Primeiro, saber se vocês acham que tem essa questão da temporalidade nos bairros e da sazonalidade dos bairros, e depois, como vocês entendem esse fluxo das pessoas estarem saindo das grandes cidades para ir para cidades menores. Bem interessante essa questão, eu acho que até retomando um pouco naquilo que o Ivan colocou, né, a referência de Barcelona, Barcelona hoje está brigando, assim como Paris e outras cidades, com o Airbnb, né? Tem uma disputa de um modelo aí de locação de imóveis, de uma moradia, e a relação disso com o turismo, mas não necessariamente. Então essas cidades, elas estão também se transformando. Barcelona hoje, você tem a Hidalgo na França, em Paris, você tem a prefeita também de Barcelona, uma feminista incrível, com agendas ultra progressistas, ecológicas e tal, e tem um debate, né, de fato, essa lógica, a sensação do Samuca chegando aqui numa metrópole, uma macrometrópole, né, se a gente for até o Rio de Janeiro, que de fato ela é o Benjamin, Baudelaire, já trouxeram isso em Paris do século XIX, que era o marco simbólico do início da modernidade, que era a cidade é o lugar das multidões, né, o lugar da mercadoria, o lugar das passagens com os espelhos e as vitrines, e o limite era a coisificação do eu, né, o eu coisificado, o tempo fragmentado. Então essa temporalidade, né, da Guaratinguetá em São Paulo e como os bairros se arranjam, né, você acaba tendo uma segregação, mas às vezes não necessariamente é só isso, por grupos sociais que se relacionam por processos de migração e imigração. Isso tem, por um lado, a ver com uma identidade, né, o Bexiga, que você falou, o Ipiranga, vários outros bairros, né, do mundo todo, mas por outro lado tem alguns aspectos de segregação, né, a questão, por exemplo, da segregação socio-racial. Você pega nos Estados Unidos, né, que teve esse levante, no Brasil também, e quando você olha os mapas da divisão, é muito interessante de entender isso e como as coisas se desdobram. E esse processo agora, assim, de verticalização, de zoneamento, que você disse, de fato, São Paulo tinha um modelo, antes da revisão do plano diretor, que era um modelo assim, do laissez-faire, né? O mercado imobiliário queria poder construir o que quisesse, aonde quisesse. E você tinha um processo de verticalização totalmente disperso, que você tinha um conjunto de casinhas, você acordava para andar na padaria, comer um leite com um pão na chapa, no dia seguinte já não tinha aquelas casinhas, estavam demolidas, já tinha uma placa de um prédio. Isso acontecia de forma aleatória, um conflito enorme. E o zoneamento tentou trazer uma revisão de orientar esse processo de transformação urbana para as áreas próximas de transporte público. As pessoas com isso não precisam do automóvel, pode ir para o transporte público, com isso tem menos congestionamento, menos poluição, e você vai criando centralidades que tentam combinar uma dinâmica de uma vida cosmopolita, mas com uma dinâmica mais aconchegante de vida em bairro. Eu moro em Santa Cecília e eu percebo isso, é um bairro que tem muita diversidade, mas ao mesmo tempo você ainda consegue, né, identificar uma sociabilidade ali, um negócio que dá um certo conforto, de conhecer as pessoas tal, e são diferentes. Mas eu estou com uma dúvida, de fato, com esse processo de migração acho que a pandemia colocou isso, mas eu não sei até que ponto. Por exemplo, Samuca, você está pensando em ficar aí para valer ou não? É uma dúvida. Acho que esse momento ainda, eu acho que tem essa questão. E só para terminar, tem um modelo bem interessante, sobretudo das cidades holandesas, que elas são organizadas em rede, né? Elas não são um pouco uma berruga capitalista como é a metrópole de São Paulo, que é um desespero por emprego, um desespero por geração de renda. E aí todo mundo vem, porque o emprego está muito concentrado,
porque é muita concentração de investimento público, muita concentração, né, do sistema financeiro, enfim, não vou entrar nesse assunto agora, que aí o papo vai longe, mas só para dizer que eu estou na dúvida se de fato esse processo é algo que é só um comportamento ao longo da pandemia ou é uma tendência mais de médio e longo prazo. Respondendo a sua pergunta, eu acho que eu tenho mais vontade de voltar para a cidade e aplicar aí o que a terra tem me ensinado aqui e tornar a cidade esse lugar menos impessoal, né? Mais olho no olho, com um pouco mais humano, com essas humanidades, do que de repente ficar por aqui, sabe? Porque eu realmente acredito, né? Não sei se eu sou muito utópico, muito idealista, mas acho que dá para fazer. É louco, porque a partir dos meus plantios aqui, das minhas experiências com a terra, porque é tudo muito experimental mesmo, né? Você plantar em tal lua, cresce de tal jeito, a rega em tal hora vai crescer de tal jeito, a colheita em tal hora, é uma grande ciência mesmo, assim. E você perceber o poder que a terra tem, né? Essa abundância toda que a coisa... E é meio desproporcional a gente começar a pensar na cadeia produtiva, na lucratividade do sistema alimentar, por exemplo. Sabe? Aí você começa a refletir de fato. Eram coisas que eu já vinha refletindo há muito tempo, mas quando você de fato mergulha de cabeça para fazer, é que aí que a coisa buga de vez e você não entende. E a gente percebe na cidade isso, como você estava falando, milhões e milhões de pessoas que não têm um lar, seja por terem um lar com condições precárias ou de fato convivendo em situação de rua. E você vai nos bairros, nos restaurantes e quantas pessoas te abordam pedindo alimento ou pedindo alimento no restaurante, e muitas vezes elas são simplesmente negadas ou ignoradas ou invisibilizadas, sabe? Sendo que se todo mundo, a cidade tem espaço, tem terra improdutiva, canteiros, praças, terrenos e etc. E as pessoas têm fome. O porquê que essas pessoas não poderiam deter esse conhecimento e criar as suas próprias revoluções nesse aspecto, sabe? Quem é que quem é que tem interesse em fazer com que essas pessoas não tenham acesso a esse conhecimento, que é um conhecimento de ordem científica, mas de ordem muito prática, né? É um conhecimento de ordem muito prática. Então, não sei, eu fiquei com mais vontade após essa pandemia de ir para São Paulo e tentar estabelecer alguns projetos nesse sentido, que vão compartilhar essa minha vivência, esse meu privilégio, digamos assim, de alguma maneira, com o meu entorno, do que necessariamente de, beleza, vou ficar por aqui, sabe? Aqui é memorado, isso é imutável, sabe? E eu realmente espero que as coisas pra gente, da cultura, em algum lugar também voltem ao normal. E assim, Guará é perto, né? Guará ainda é tão perto de São Paulo que realmente daria para ter uma coisa meio lá, meio cá, ou ficar aqui e ir para São Paulo quando fosse necessário. As pessoas precisam se preocupar em ocupar esses lugares e não concordarem com a ideia do entreposto, sabe? De só passar lá para dormir. Porque é basicamente o que acontece, né? A gente diariamente acompanha esse fluxo da cidade que nunca dorme, que não para. As pessoas param em casa, elas têm em casa. Acho que esse lugar do conceito de casa, em algum momento, ele se perdeu. Para o cidadão que é workaholic, que é esse cara que vive esse fluxo bizarro, dinâmico da cidade, a cidade a casa dele se resume a um colchão para deitar e descansar, sabe? No fim das contas. E eu, em algum momento, me senti assim, estando aí em São Paulo. E aí eu percebi que aquilo me distanciava de forma ululante da minha essência, desse meu lugar, de todo o significado que a minha casa, o meu chão, trazia para minha vida, assim. Então foi um lugar de rever e que acabou desaguando, né, bem posteriormente, nesse meu regresso aqui pro interior. Mas eu acredito no potencial das cidades de fazer uma revisão desses aspectos e
gerar esse círculo mais humanizado mesmo, né? Onde a gente consiga olhar para cada um, olhar de forma mais horizontal e menos mercadológica para o indivíduo, para o ser. Vocês dois falaram algumas palavras que são meio chaves assim, para esse momento que a gente vive, né? Modernidade e afeto. Então, se a gente não estivesse vivendo essa pandemia, né? Vamos imaginar que a gente não estivesse vivendo isso. Fica muito difícil você pegar para essas pessoas, pegar e dizer qualquer coisa para essas pessoas que trabalham excessivamente, que passam 10, 12, 14 horas trabalhando e vivem para o trabalho, e vivem para a atividade laboral dela, seja ela qual for, sabe? Ou para os compromissos sociais, ou para determinadas coisas que às vezes não tem tanto valor quanto uma boa sentada no sofá da sua casa para pensar na vida. Só que aí o que acontece? Essas pessoas não estão nem sentando no sofá de casa porque elas estão morando no telefone celular. Elas moram no telefone celular, elas não moram nem no sofá, que nem como o Samuca falou, pô, o cara lá e trabalha pra cacete e só tem volta pra dormir pra casa. Ele nem mais pensa nisso, ele só pensa em meter a cara na telinha preta lá e ser fagocitado por ela, né? E assim, voltando, né? Vamos voltar pro começo da nossa conversa, que a gente falou de afeto, né? Que foi uma outra palavra que pintou. Antigamente a gente tinha um costume de dizer, eu falo antigamente porque assim, cada dia parece uma eternidade nesse problema pandêmico que a gente vive, essa questão do governo e tudo mais. Quando a gente pensa nessa questão das pessoas que moram nos telefones celulares, me vem uma memória de uma coisa que é muito marcante, que é o lance da cozinha ser o melhor lugar da casa. Hoje, para muita gente, é o celular. O melhor lugar da sua casa é o celular. E antigamente era a cozinha, né? Como é que é isso hoje, né? Como é que é morar dentro de um aparelho, né? É um troço completamente bizarro. E nesse tempo de pandemia, a gente está se reinventando para descobrir lugares nessa coisa de estar em casa, quem pode estar isolado e quem tem uma casa para estar. Como é, né? Como é a gente ainda consegue descobrir alguma coisinha nova nesse lugar que a gente mora? A gente consegue descobrir uma coisinha nova além de uma tela de telefone celular para estar em casa? Muito interessante. Acho que recuperando, Ivan, nessa reflexão do Benjamin em Paris, ele usava uma metáfora que era a cidade dos espelhos, né, para essa multidão. E criava uma perspectiva de que esse espelho poderia ser o celular hoje, esse espaço abstrato e que ele chamava de fantasmagórico, né? A gente vivia numa fantasmagoria, acho que vive, mas ele colocava também uma questão que era um choque, né? Um choque que é, de repente, quando cai a ficha, quando assim, de repente você está nesse workaholic, a coisa você não consegue perceber e de repente vem um choque que faz você cair a ficha e você repensa a sua vida como um todo. E acho que a pandemia abre essa perspectiva, né, que é dessa vida presa. Eu muitas vezes me vejo assim também, presa no aparelho, se comunicando de forma sistemática, mas ao mesmo tempo ela coloca um choque e fala, podemos viver a vida de outra forma, novas formas de vida, que é esse desejo do Samuca de voltar para São Paulo e tentar ter modos de vida mais ecológicos, mais coletivos, de alguma forma, e isso tudo também é o que de alguma forma me move hoje, né? Pensar que esse poder da transformação que o setor imobiliário tem, a gente poderia repensar isso de modelos de propriedade compartilhada, de modos de vida que tragam dessas experiências tradicionais do campo, das matas, né, que tem essa filosofia de vida que a gente poderia repensar uma estratégia de desenvolvimento nesses termos. Eu acho que, de fato, esse é um caminho bem interessante, está muito em aberto ainda, mas fica uma perspectiva bem interessante. E só um parênteses, a gente acabou não falando um pouco também do espaço doméstico como lugar de violências, né? Esse é algo que aumentou muito triste, né? A gente vê na pandemia a violência de gênero, a violência com criança, isso tudo também é algo que acho que em algum momento, né, enfim, dos desafinados é uma forma da sociedade desafinar muito, né? Então é uma questão aí para a gente também
depois, em outros episódios, avançar, porque de fato é algo muito complicado. Eu acho que é o tipo de coisa que reflete quão desafinado mesmo a gente está com esse lugar interno, com essa questão de você ressignificar os seus afetos, né? Não só com o seu lugar em si, mas com seus entes, com tudo que aquilo compõe, né? Esse conceito, né, de lar perdido, e esse conceito de por que estamos aqui, por que temos que ficar aqui, os espaços individuais em conflito, né? Os espaços individuais em conflito e essa disparidade, esse extremismo das pessoas simplesmente não conseguirem estarem nos espaços aos quais elas denominam casa, né? E isso ser uma questão muito enlouquecedora, a ponto da gente ver essas violências extrapolando, né? De forma bem ululante. Acho que é uma questão de saúde pública mesmo, né? Muito profunda até para a gente discutir, para eu colocar argumentos tão rasos aqui, mas eu acho que reflete esse lugar de desatino mesmo, esse desalinhamento do ser com o seu conceito de casa, propriamente dito, né? Acho que com todas as letras aí. Pois é, porque as pessoas parecem que moram no telefone celular e esquecem de que as outras coisas à volta do mundo tá acontecendo, né? E você hoje tá em casa é uma questão de segurança da sua própria, dessa questão da pandemia, né? É uma questão de você manter a sua sanidade mental muito difícil, é uma questão muito difícil hoje, e também a questão sanitária, né? Porque as pessoas estão aí circulando com um vírus bizarro, atingindo muita gente. Eu acho, pegando um gancho no que o Ivan falou, no Túlio e o Samuca, a gente tem aí essa questão da segurança sanitária, e uma questão de costumes e modos, assim, né? Porque quando você vê 15 vezes durante o dia na televisão as pessoas ensinando você a lavar a mão, é uma questão de modos, né? E onde é que a gente se perdeu nisso? É claro que é um vírus novo, é uma doença nova, a gente não sabe como se comporta, mas eu acredito que também tem essa escravidão ao celular e ao trabalho, porque, por exemplo, numa cidade como São Paulo tem gente que não está conseguindo ficar em casa e o único lugar que tem para ir é o trabalho, né? E isso também tem uma questão de sanidade mental. Talvez até o Túlio possa falar um pouco mais sobre isso, mas assim, há 2, 3 anos atrás, e ainda hoje, a gente vê nas grandes cidades do Brasil as pessoas vendendo 18 metros quadrados como se fosse uma mansão, e quem é que consegue ter um espaço de respiro num lugar como desse tamanho, né? Entre muitos prédios, atrás de um e para frente do outro. E a questão da violência doméstica, que aí você transiciona tudo isso, né, assim, numa sociedade patriarcal, machista, que as pessoas, e não só no Brasil, né, você teve na Inglaterra, por exemplo, campanha para os homens não serem violentos com as mulheres, porque lhes faltou o futebol. Então, assim, quando você coloca tudo isso num caldeirão de muita tensão, a coisa explode e se deflagra, como a gente está vivendo nesse período, né, que a gente achou que fosse ser menos, já estamos há 6 meses em casa, o país não ajuda, né, o governo, não sei nem se o país, mas o governo não ajuda. Então, nesse cenário, como você, assim, que vocês poderiam falar, né, para as pessoas estarem melhor em casa, assim, de uma experiência pessoal de vocês, talvez, nesse momento? Olha, então, essa pergunta é muito boa, né? Assim, acho que tem uma dimensão que é individual mesmo, que é fazer uma reflexão sobre o modo de vida e as condicionantes, né, que cada um acaba sendo submetido pela sua própria realidade no mundo, de privilégios ou não, etc. e tal. Isso acho que é algo importante da gente fazer, mas, por outro lado, ter uma sensação de impotência, né, de conseguir transformar o mundo, de se organizar para, vamos dizer assim, dialogar com, como vocês falaram, com a especulação imobiliária ou com
né, os processos aí de crise climática, que são coisas que estão aí agravando, né, e se colocando como desafio para o mundo. Mas, por outro lado, só para concluir, eu acho que tem uma questão das unidades de vizinhança, né, que é algo que acho que vem dessas comunidades tradicionais, e de uma experiência da gente tentar se constituir um pouco nisso, né, ou você mora num edifício, pensar como é que o seu prédio pode, né, você mora num bairro de casas, como que as casas ao redor ali e tal, podem se organizar melhor para compostar o lixo orgânico, para reciclar o lixo que poderia ser reciclado, para compartilhar componentes. Então, para tornar uma vida, né, que é muito aquela coisa coisificada, né, que é muito desumana, numa vida mais gregária, comunitária, né, de solidariedade, que isso acho que foi que a pandemia mostrou, né, a capacidade, mesmo em condições muito adversas, que os grupos sociais, sobretudo, né, os que estão em situação de maior vulnerabilidade, conseguem se organizar para criar redes de solidariedade. E acho que é isso que a gente não pode perder, isso que a gente tem que ser o maior o ativo, né, da gente trazer como resposta à pandemia. Essa cidade solidária, os bairros solidários, essas unidades de vizinhança solidárias. E você, Samuca? Eu não sei nem se eu tenho como adicionar alguma coisa ao comentário do Túlio, porque eu acho que isso tudo está muito vinculado ao que eu acredito mesmo. Que eu acho que a partir de um lugar mais empático, mais solidário, onde a gente queira ouvir mais do que falar, de coração aberto, né, de verdade, assim, acho que acolhendo as vivências que estão para além do meu mundo e acolhendo também, né, as nossas falhas, as nossas limitações, eu acho que isso está muito vinculado com o que eu acredito que seja a saída, a resposta para esse momento, assim. Somado a isso, eu acho que eu só agregaria uma frase que é clichê, mas tem funcionado muito para mim nesse período, e que a própria vivência com a agroecologia aqui tem me ensinado, que é um dia de cada vez. Absolutamente nada acontece antes do tempo que é para acontecer, né? Você não vai colher antes do período correto que aquela hortaliça, que aquele fruto, que aquela leguminosa, que aquela raiz tem para me dar. E a gente se coloca no lugar de uma pretensão do ser humano, de se achar o topo da cadeia, de que a gente em algum lugar não faz mais parte da natureza, né? É a natureza, e nós somos um bicho, cara, sabe? Comportamento de praga, né? Acho que quem foi o Emicida falou isso, os seres humanos estão se comportando como uma praga no mundo, né? Não que eu acho que em algum lugar não sejam, mas eu acho que a gente precisa repensar o nosso lugar, né? A gente quer ser agente de mudança, a gente quer ser o inseto polinizador, vamos dizer assim, ou a gente quer ser o inseto praga, ou a gente quer ser a praga, sabe? Eu acho que é esse lugar, acho que faz parte desse questionamento. E eu acho que a partir dessa lógica de um dia por vez é que a gente consegue aterrar uma coisa de cada vez, né? Uma dor, uma angústia por dia, uma felicidade, uma alegria por dia, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que é mais por aí, assim. Maravilha, né? A gente falou aqui de coisas hoje que dá para relacionar tanta coisa interessante, mas o que é mais importante, que é o que fica mesmo, pelo menos para mim, né? É que a casa, né? Essa palavra de 4 letras, ela tem uma porção de significados, né? Tem a casa do nosso corpo para dentro, que se a gente não cuidar, fode tudo. Tem a casa até a porta de saída do nosso espaço, que a gente pode chamar de particular, e tem a casa da porta para fora, que é o lugar mais maravilhoso do mundo, que é onde a gente se relaciona com outras pessoas, né? Os nossos, quando a gente tem nossos para se relacionar, é incrível, né? São as memórias mais profundas e valorosas, mas a porta para fora são aqueles que a gente escolheu para se relacionar, né? Que isso, é a grande maravilha que faz a gente não ser, quer dizer, que faz a gente ter a oportunidade de não ter um comportamento de praga, né?
como vocês mesmos falaram. Super obrigado, viu? A gente tá aqui super feliz por essa conversa franca, boa. Teve pensamentos que, sei lá, evocaram Walter Benjamin e tantas outras sabedorias, né? Mas tem uma coisa que é importante, que que aí a gente, dá para citar Santo Agostinho, né? Que a gente viveu, assim, até a pandemia, uma coisa de negação do hoje, né? Que, assim, a gente tinha um passado e a gente tem o futuro, né? Olha, eu vivi desse passado e eu tô projetando um futuro na minha vida. E as pessoas foram obrigadas a viver, como o Samuca falou, um dia de cada vez, né? E essa aceitação a fórceps do hoje, ela talvez vai definir quem a gente vai poder ser no hoje de amanhã, né? E depois no hoje de depois de amanhã, um dia de cada vez, e vamos tentar crescer. Super obrigado vocês dois, foi muito massa a conversa, muito mesmo, mas não acabou. Temos agora aqui aquele momentinho já tradicional para quem acompanha os Desafinados, que é o passamento da semana, que nada mais é do que passou por nós todos aqui, nos deixando chocados, felizes, tristes, eufóricos, entre outros sentimentos. Márcia Fraguas, mocinha brejeira de Lavras, Minas Gerais, conta pra gente. Meu pensamento que me deixou puta foi o discurso do Bolsonaro na ONU. Sem mais, eu não vou render esse assunto porque não precisa. Esse programa foi bonito, né? Pra quê? Pra quê, né? Então já adianto que o meu passamento foi esse também. Samuel Samuca, o agricultor mais gato de Guaratinguetá e imediações, conta pra gente. O que passou pela sua semana aí? E adjacências? E adjacências? Você pode também chamar de Grande Guará. Grande Guará. Passou Guarulhos até a Baixada Fluminense, lá embaixo da Serra das Araras, é a Grande Guará. Entendeu? O resto é conversa. Essa é a história. Eu não tô tentando vasculhar na minha ideia aqui se eu tenho um passamento que seja tão passamento quanto esse também. Não queria soar tão clichê, mas não tenho, né, gente? Eu acho que é por aí também. Não sei, é uma coisa que me deixa tão desgostoso. É a gente tão mal representado. Na mesma semana que, por razões óbvias, voltou a circular aquele vídeo de Gilberto Gil e Kofi Annan nessa mesma conferência anos atrás, a gente fala... Saudades, né, minha filha? Saudades, minha filha. Que buraco que é esse que a gente se meteu? Como é que pôde a gente ter vindo parar aqui? É uma coisa da gente não se sentir representado, não se ver no Brasil mesmo, assim, é uma distopia mesmo. Eu acho que não tem outro adjetivo pra gente colocar aqui nessa questão. Vou deixar uma dica de um filme muito interessante, filme nacional. Calma, segura que a gente tem a parte tem a ver com isso que eu tô falando, mas beleza. Não, mas segura, dá uma segurada que a sua dica vale ouro, mas tem que ser no lugarzinho certo, hein? Sim. Fernando Túlio, conta pra gente aqui que passou pela sua semana. Olha, é uma rapidinha que é o seguinte: aprovaram no Congresso o aumento da pontuação na carteira de motorista, e isso vai fazer muito provavelmente que aumente o número de acidentes de trânsito, mortes de trânsito, mais pessoas indo para o hospital, e enfim, uma tristeza danada. Pois é, então agora... só falta ele tirar a cadeirinha, né? De resto, já... Puta que pariu, as pessoas já se matam já com 20 pontos na carteira. Agora o trânsito vai virar uma espécie de Mad Max, né? É o famoso que faz, né? Nancy Silva, conte para todos aqui o que passou pela sua semana.
Eu fiquei pensando, né, nessa pauta essa semana e apareceu na minha timeline uma intervenção do Felipe Julian, que é o Kraka Beach, que também é artista visual e tal, uma placa que ele fez ou anda fazendo, não podemos dizer, ele disse para dizer que ele fez e que não faz mais, mas que é, atenção, futuras obras de um prédio em desacordo com a legislação. Então, essa intervenção me representa e foi um passamento, e eu gostaria de ter muitas placas para colocar em vários tapumes, assim, que andam pela cidade de São Paulo. Nancy Silva e o seu desejo de ser uma placa woman, tipo aquelas vendo ouro, né? Tipo isso. Bom. Dicas? O Ivan travou. Não, calma, estou de volta. Todos já bem passados aqui, Então vamos agora para o final. Agora é o final mesmo, de verdade. Daqui não tem mais volta. São as dicas que o Samuquinha da Selva tentou queimar a largada, mas eu impedi prontamente dele ser apressadinho. Mas vou começar por ele. Samuca, qual é a sua dica? Conta. Pode dar 1, 2, 3, 5? Massa. Assisti por acaso no Canal Brasil semana passada um filme que é triste, bicho, e porque ele faz ele é quase que uma profecia do que a gente provavelmente pode ser que viva, sabe? Eu não quero nem ficar afirmando categoricamente, porque acho que a palavra, sou esotérico, né? Acho que a palavra cria e não gosto de ficar vibrando, mas se chama Divino Amor. Não sei se vocês já ouviram falar, com a Dira, galera do Recife que produziu e dirigiu, cinema recifense. E ele se passa em 2027, onde essa distopia que a gente está vivendo, ela tá avançada, hein? Tem drive-thru de reza de pastor, é meio trash, assim, cabuloso, assim. Samuca, você não achou que depois do caso Flor de Lis, esse filme já ficou velho? Eu fiquei com essa impressão, assim, essa distopia mesmo, né, do drive-thru e tal, mas, cara, aqueles rituais e bom, enfim, não vou dar spoiler, mas eu achei tão Flor de Lis aquilo. Não, ficou pequeno, né? Eu acho que tá... Mas é louco você parar pra pensar nisso, porque o filme é de 17 ou 18, se eu não me engano. 19, enfim, que seja. Eu acho que é de 18. Eu acho que é de final de 18. Exatamente. Depois assisti uma entrevista, né? Eu fiquei tão... Depois eu fiquei refletindo tanto a respeito do filme. É difícil porque eu realmente não consigo dar um spoiler aqui que eu queria dar, porque... A conclusão do filme é um tapa também, né? Mas o caso Flor de Lis, ele parece que eles assistiram o filme, meio que jogaram para uma versão ainda mais trash da coisa. Eu fiquei com essa sensação também, mas acho que uma maneira boa de se apresentar é que no ano que é passada essa distopia, a principal festa brasileira não é mais o carnaval, né? Exato. A rave gospel, cara. A rave gospel é foda. Sabe? Eu acho que a Flor de Lis assistiu o filme pra fazer o que ela fez. Deixa eu dar uma adaptada nesse roteiro aqui. Eu vou fazer uma versão ainda mais trash, bicho. Mas tem muito a ver. E foi isso que me assustou. De olhar pra trás e falar, cara, esses caras estão acertando, sabe? Eu fiquei com a impressão, não sei nem se eu devia falar isso no ar, assim, mas eu fiquei com a impressão de que vazou alguma coisa da Flor de Lis pros roteiristas, assim, porque quando saiu a história da Flor de Lis, eu achei muito parecido. Tem bastante coisa a ver, de fato, assim. Mas assistam. Divino Amor, de 2018, com Dira Paz. Muito bem. Vale a pena pra ficar com essa pulga mordendo, sugando seu sangue atrás da sua orelha. Aleluia, Gretchen. Muito bem, essa dica do Samuquinha aí. E agora vamos pular aqui para Nancy Silva. Sua dica, estamos ansiosos. Conta pra gente. Eu vou indicar um disco, né? Nesse programa é muito maluco porque a casa está muito relacionada à nossa infância, né? Esse primeiro lugar de acolhimento e o que é essa casa, né? De alguma maneira no imaginário me soou como isso na fala de vocês, e para mim é isso. Então eu vou indicar um disco que é o São Mateus Não É um Lugar Assim Tão Longe, que é do Rodrigo Campos, que é do ano de 99, produzido pelo Beto Vilares. São Mateus é um bairro
para quem não conhece, um bairro de São Paulo, da Zona Leste. Eu sou nascida e criada na Zona Leste, a minha família ainda mora lá, e é um disco que, quando eu ouço, vem muito para mim a Zona Leste da minha infância, e esse lugar, e essas relações, enfim. Então, vale a pena ouvir pela qualidade musical e para essa viagem sonora por um espaço. Muito bem, viva a Zona Leste. Zona Leste é o melhor lugar do planeta Terra. Não existe nada como essa região de São Paulo. Bom, agora partindo aqui para o meu amigo Fernando, qual é a sua dica? Vou dar 2 dicas bem rapidinhas. A primeira, acho que é o disco que eu mais ouvi recentemente, que eu acho que é uma delícia para ouvir em casa, sobretudo, aquele Ok, 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 do Gilberto Gil, enfim, muito, muito bom. E o segundo, aproveitando o espírito também da casa, é um livro de arquitetura que chama Arquitetura Popular Brasileira. Tem a ver muito com o nosso debate e traz aí algo que, em geral, a gente não estuda muito, para quem é da área, e tem vários desenhos à mão da arquitetura popular brasileira, de várias regiões, e é um livro incrível. Muito bem. Repete o título do livro. Arquitetura Popular Brasileira. Muito bem. Um trocadilho com MPB, só que da arquitetura. Esse livro é bonito mesmo, eu atesto. Pois é, assim como a nossa música, a nossa arquitetura tem valor, tem muito valor. Bom, Márcia Fraguas, qual é a sua dica para uma semana gloriosa? Bom, vocês vão ouvir a minha gata tossindo ao fundo, ela sofre de asma e tá fria em São Paulo, tadinha. A minha dica é um livro que saiu pela editora Relicário em 2017, chamado Como Se Fosse a Casa, dos poetas Ana Martins Marques e o Eduardo Jorge. Esse livro parte de uma correspondência real que aconteceu entre os poetas, quando o Eduardo vai para a Europa e ele hospeda a Ana no edifício JK em Belo Horizonte, que é a casa dele. E é um livro que aborda essa questão da casa de uma maneira muito poética, casas, objetos, enfim, essa é a minha dica. Legal, legal, legal demais. A minha dica é uma coisa que mistura arquitetura e coisas que eu acho que me lembram assim a minha casa e lembra a casa das pessoas que eu gosto, que é a série Morar, do GNT, que visita casas de norte a sul do país com uma maestria de mostrar a simplicidade de como as coisas funcionam na casa de pessoas de verdade, né? Pessoas brasileiras, assim. Eu assisti e achei maravilhoso do começo ao fim. Temos o Desafinados sobre casa, morar, lar docilar, e é isso. Muito obrigado a todos e a todas e a todes. É isso aí. Obrigada, o programa ficou lindo, sensível, delicado, potente, importante. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada pela generosidade. Prazer é nosso, foi, enfim, demais, brigadaço. Muito obrigada, gente. O Desafinados é um podcast feito em parceria com o Centro Cultural Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. Sigam a gente no Instagram e no Twitter como @desafinadospod. E nós também temos um grupo do Facebook. Além disso, você pode nos encontrar nas redes sociais dos nossos parceiros. A gente quer muito saber o que você achou deste episódio. E se você tem dicas, sugestões, dúvidas, é só contatar a gente nas nossas redes ou aqui mesmo nos comentários do YouTube.